Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre livros. E ChatGPT, livros. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Dória. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. ChatGPT vai escrever livros? Dizem, mas ó... Já escreveu. Já escreveu. Agora, as pessoas não sabem, mas a gente acaba de sair de uma conversa organizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Nos pediram para sentar no palco e fazer um Pedro e Cora ao vivo. Foi. Isso é por causa de você, não é por causa de mim, né? Você que é a leitora aqui, que está sempre recomendando livros e tudo mais. Eu sou um leitor bissexto perto de você. Não, mas você é o escritor da casa. Mas eu leio no máximo 2 livros por mês. No espaço de tempo que eu leio um livro, você já está no terceiro. Cara, não, eu vou dizer que eu adoro conversar sobre livro. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de conversar. Mais até do que tecnologia, sabe? A conversa que eles pediram para a gente ter foi uma sobre o futuro do livro. E eu sei que a gente está no programa de quinta-feira, no qual não tem livro da Cora. Mas tem 2 aqui. Mas você mostrou para eles 2 livros, né? Mostrei. Porque o que eles queriam era o seguinte, que a gente falasse sobre o futuro do livro, sobre quem vai escrever os livros no futuro. Bom, no futuro não sei, no presente a gente já tem esses... Eu recebi esses 2. E isso não foram os primeiros livros que eu recebi escritos pelo ChatGPT, porque antes disso eu tinha recebido já um infantil escrito e ilustrado com inteligência artificial, mas achei muito ruim e nem guardei. Mas esses 2 livros, olha, e há uma autobiografia assinado pelo ChatGPT, mas editado pelo Julius Wiedemann, que é o editor da Taschen. E esse aqui, que é uma edição caprichadíssima, linda, vocês estão vendo? Ela tem até um estojinho, A Volta ao Mundo em 80 mil quilômetros, por ChatGPT. Quem fez os prompts foi a Continental, que é um fabricante de pneus. Mas ele, você vê, é uma edição linda, é toda em papel amarelo, graficamente muito bonita, mas todas as ilustrações também foram feitas pelo ChatGPT. Eu achei esse livro aqui, a nível de objeto... É um belo livro. Enquanto bloco de papel, uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente, inclusive, ele tem uma coisa fofa, que é essa fitinha de marcador com um pneuzinho na ponta. Dá para ver? Que coisa linda. Ele, porém, tem um problema. Ele é até engraçado, é uma premissa muito divertida, eles fazem uma releitura da aventura do Phileas Fogg, do Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias no Balão. E, aliás, vê que isso aqui eu achei um detalhe maravilhoso, porque se você é um fabricante de pneus, isso aqui é aquela pegada do pneu, né? Claro. Ele é interessante, mas, porém, falta alguma coisa. O toque humano, talvez. Falta... todas as frases são muito bem colocadas. Todas as frases têm mais ou menos o mesmo tamanho. A mesma arquitetura interna. Se eu fosse uma gramática, eu saberia dizer todos esses casos e expor tudo. O livro do Július é um livro mais comum. Eu, aliás, nem acho que ele é um livro particularmente
bonito, quer dizer, ele tem... Não, a edição é ruim. A edição é ruim, Eu né? reclamei de você que acha... É a coisa da mancha gráfica que me perturba a vida inteira. Essa mancha gráfica que deixa muito pouca margem ao redor. Mas eu tenho a impressão que isso aqui é um livro daqueles impressos on demand. E não sei até que ponto que você pode... Meu pai faz uns livros que ele imprime on demand e dá para filhos e netos. E ele faz a diagramação. Ah, pois é, bom. Enfim, esse aqui, de novo, esse aqui é interessante, mas a questão é a seguinte: você tem vontade de ler uma autobiografia do ChatGPT? Claro, depende. Eu aposto que essa não. A gente não tem interesse em ler alguma coisa escrita pelo ChatGPT, essa é a questão. Falta a mão humana. Por melhor que seja o prompt, não é para isso que você usa a inteligência artificial, né? Enfim, está aqui, no presente, já 2 livros escritos pelo ChatGPT. Olha, se eu recebi esses 2, deve ter milhões a essa altura, né? A Amazon deve estar cheia disso, é o que mais deve ter. Mas aí é que está. Por que os escritores não precisam ficar muito preocupados? Porque a grande aventura da literatura, a coisa que realmente te pega no livro, é aquela emoção que uma pessoa sentiu diante de alguma coisa. Uhum. É a reação humana, é o sentimento humano. Por que um livro te faz chorar? Porque tem uma pessoa ali que passou por alguma coisa com a qual você se identificou, você ri porque, de novo, uma pessoa teve uma reação com a qual você, de novo, se identifica. A surpresa dos assuntos. Nós não vamos ter esse problema tão cedo com a IA. Por outro lado, é claro que eu já quase não vejo mais alguém escrevendo sem usar o ChatGPT, né? Como uma ferramenta auxiliar. Assim como você usava o Google antes de escrever. E eu usava bastante. Eu uso muito o ChatGPT para... Eu uso para pesquisa. Porque a função de Deep Research do ChatGPT para te trazer muita informação sobre um assunto e com as referências, os links de onde você sabe de onde ele tirou aquilo, aquilo é uma preciosidade. Então, para pesquisa, eu uso muito o ChatGPT, todo dia. Eu acho que não tem mais trabalho que eu faça em que eu não trabalhe com o ChatGPT para pesquisa. A outra coisa para a qual eu uso o ChatGPT é a prática do método socrático. Eu converso com ele. Sim. Isso é muito útil. Para refinar o que eu estou pensando. Sabe quando você não está... Você tem uma ideia vaga do que você quer dizer, mas não está... Você não chegou lá. Você não construiu o seu argumento. Você não tem convicção da conclusão a qual você acha que você quer chegar. Você acha que precisa... Então, aquela coisa de chegar para mas e se você olhar por esse lado? E se você olhar para aquele lado? E se você... Cora, como é uma ferramenta boa para te ajudar a pensar. Exatamente isso. É assim que eu uso ele o tempo todo. No outro dia estava até pensando se o uso do ChatGPT para escrever está me fazendo mais rápido ou mais lenta. Em alguns momentos eu acho que eu estou perdendo mais tempo. Mas eu acho que o trabalho final fica melhor. Exatamente, exatamente. E o processo do trabalho fica menos dolorido, de uma certa maneira, porque quando você está escrevendo sozinha, que você não está na redação, você não tem para quem perguntar as coisas. Nós que crescemos em redação, a gente sabe como isso era bom, né? Você está escrevendo alguma coisa, você ficava preso em uma coisa, você ia lá para o café, encontrava outros colegas no café, começava a falar daquela matéria, daquele assunto. Esse input de várias pessoas, né, era sempre muito bom. É verdade.
E muito necessário para ajudar no teu raciocínio. Quando você passa a trabalhar em casa, e comigo isso aconteceu já há muito tempo, você sente uma falta louca disso. E o ChatGPT supre isso de uma certa maneira. Não supre com... De novo, ele não vai ter uma sacada humana inesperada. Mas ele vai te ajudar muito a Mas botar você as vai ter ideias em ordem, né? sacadas. Você tem sacadas. Entendeu? Porque ele vai juntando peças na sua frente, e eu penso muito nessa coisa do raciocínio como quebra-cabeças mesmo. Você tem algumas peças que você não sabe exatamente como que você vai encaixá-las na estrutura de um É isso. argumento. Mas você sabe mais ou menos, você pode chegar para ele que, olha, eu penso isso, eu penso aquilo. Eu sei que essas duas ideias não são plenamente compatíveis. Onde está o chão em que elas caminham juntas e onde que elas divergem? Sim, isso. E ele consegue, às vezes, dissecar aquilo de uma forma que eu estou com dificuldade de fazer. Aí ele disseca aquilo. E ao dissecar, ele ilumina um pedaço ali. Claro, sou eu que estou iluminando aquele pedaço. Ele botou 4 coisas na minha frente. Eu olhei para a coisa de número 3 e falei, bingo, é aqui. É o papo da redação, né? É o papo da redação. É o papo da redação. Eu não sei mais escrever sem ele. Porque eu realmente, nesses últimos 2 anos, no começo, e aliás a gente nota como ele melhorou do começo para cá, né? Muito. Porque no começo a gente não conseguia usar ele com essa fluidez. Não, no começo ele era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Agora, cada vez mais, ele é uma ferramenta de trabalho. É claro. Então, eu não acho que o ChatGPT vai substituir os bons escritores, os escritores que têm um estilo, mas aqueles textos médios, sei lá, lembra aqueles romances para moças, né? Que hoje respondem por young adult, ou romances. Uhum. Isso não vejo nenhuma dificuldade dele fazer, não, hein? Ele não vai ser um best-seller. Eu duvido que ele consiga fazer mesmo... Mas se lembra daquele sujeito, eu esqueci o nome dele, era um cara que se garbava de ser o recordista mundial de autoria de livros. Já tinha escrito 1000 e tantos livros, escrevia 2, 3 livros por mês. Sei de quem você está falando. Que era uma coisa meio Sabrina e Bianca. Eu acho que as pessoas não têm mais essa referência do que Sabrina e Bianca era. Mas eram uns livrinhos Era Pulp Fiction, literalmente. Eram uns livrinhos de banca de jornal que você comprava, tinha muito western, tinha muito policial, tinha muito romance. E esse cara escrevia... Nossa, ele escrevia numa quantidade gigante. Eram uns livros muito curtinhos. Minha avó adorava. Essas tramas simples, ele já faz. Se eu chegar hoje e disser para ele, me escreva um romance entre um jovem estudante de veterinária e uma jovem adestradora de leões. Vai. Eu uma vez parei para ler um dos livros. Ela não tem um dos braços, porque ela foi atacada por um dos leões que devorou o braço, mas ela, como adora leões, ela não quis que fizessem nada com o leão, então aquele leão que devorou o braço dela ainda está vivo, mas está no zoológico, coitado, e ela vai lá conversar com ele. Com uma certa frequência. E quando ele se aproxima, você ouve o barulho do relógio, né? Tic-tac. Exatamente. Que nem o crocodilo do Capitão Gancho. Que eu tenho certeza. Agora, a gente está fazendo um livro melhor do que o ChatGPT faria, tá? Olha, eu tenho certeza que o Pessoa, o meu gato, engoliu um despertador. Porque quando chega na hora do jantar dele, ele começa a miar com uma tal intensidade que eu tenho certeza que ele sabe as horas. Mas, enfim, a gente está viajando muito nisso, hein? Mas, enfim, se eu pedir para ele fazer esse romance, ele vai fazer. Você vai dando um toque aqui e ali, como se conhece. Você divide em bloquinhos, né? Onde se conhecem,
como o romance evolui, não sei o que. Sei lá, em 2, 3 horas de trabalho você resolve um problema desse. Não, eu acho que você, se você quiser, inclusive eu escrevo um livro da Sabrina para você para amanhã. Com certeza, é simples. Eu só não sei se alguém vai ler. Mas, pois é, a questão é a seguinte, é que às vezes esses livrinhos são tão bons, pegam uma coisa, trazem uma coisa nova, tem uma frescura que de repente viram best-seller. Sabe qual é o problema desse tipo de literatura em ChatGPT? Se você vai hoje na Amazon e você pega os livros digitais, os livros que só são digitais, só saem self-published, os e-books, que são de autopublicação, né, os autores publicam direto, o grande problema desses livros é que os de maior sucesso são eróticos. Eróticos escritos para mulheres. Sim, depois da onda dos 50 tons de cinza. Não, pois é exatamente isso. Mas faz um sucesso imenso, Pulp Fiction feito para mulher e erótico. Não pelo que eu entendo, não é uma coisa explícita no sentido de... Não é fórum de ele e ela. Penthouse letters, no sentido de descrição de cada detalhe anatômico. Mas é uma coisa para deixar jovens moças ouriçadas. É porque tem romance na história. É claro. Mas tem uma coisa sexual, erótica, Sim. pesada. Mas não é aquela diferença. E o ChatGPT não escreve isso. Isso o autor vai ter que ir lá, ou a autora vai ter que ir lá e botar a mão mesmo, encaixar essas cenas. Sabe qual é a diferença, eu acho, entre essa literatura erótica masculina e feminina? É que a masculina não precisa dos enfeites românticos e a feminina... Você vai direto para o sexo. Você vai direto para o sexo. E eu acho que as mulheres são mais complexas do que isso, sabe? A gente quer uma história para... As mulheres são mais complexas do que os homens, é isso? Sim, é verdade, eu sinto dizer, mas não é pessoal, mas... Recolher-me a minha insignificância. Tá bom. A gente gosta mais de enredo, é isso. Marquês de Sade não era mal, hein? Pois é, tá vendo? Mas não são todos. Mas, enfim, eu acho que a inteligência artificial é uma realidade já. Esse negócio de os livros do futuro, não, os livros do futuro estão aqui. São os livros do momento. E eu tenho a impressão que a maioria dos escritores hoje, profissionais, sejam jornalistas, sejam escritores de ficção, sobretudo não ficção, imagina. Eu acho que é o seguinte, desculpa, eu te interrompi, eu interrompi seu raciocínio. Eu acho que quem não está usando deveria estar. Está perdendo uma excelente ferramenta de trabalho. Que livros que eu vejo o ChatGPT assumindo? E acho que não tem mais motivo para ser humano fazer. Essa literatura de terceira categoria que você está descrevendo, essa literatura rápida e barata, que sempre foi literatura barata, nunca foi levada a sério, mesmo pelas pessoas que leem. Essa literatura, não vejo motivo para o ChatGPT não assumir. Só tem esse detalhe realmente na coisa de que o gênero mais popular dessa literatura hoje é o erótico, e aí você ainda tem que entrar lá para botar as cenas eróticas, porque o ChatGPT não faz. Agora, toda a parte do empacotamento do romance ele faz. E o outro tipo de livro que me parece claro que o ChatGPT pode fazer é aquele livro que só existe para te dar a informação que você precisa. O manual, por exemplo. Eu não vejo um motivo para o manual não ser escrito por uma inteligência artificial hoje. Claro. Entendeu? Você dá todas as informações técnicas, organiza de uma forma que uma pessoa com tal nível educacional vai conseguir compreender. Não vejo... Agora, tem outros, tipo... você precisa fazer uma apostila de segundo grau sobre
sobre um determinado tema, Cora, eu aposto que a gente vai ver cada vez mais ChatGPT fazendo isso. Tinha uma coisa que era muito popular nos Estados Unidos, nunca teve essa indústria aqui no Brasil, mas quando eu era estudante nos Estados Unidos me impressionava muito que tinha um negócio no segundo grau, hoje ensino médio, que é o high school lá, que era o que eles chamavam de Cliff Notes. Ah, é. Cliff Notes é tipo um resumo. Aí você pega o Conde de Monte Cristo, pega Jane Eyre, você pega o Morro dos Ventos Uivantes, tal. Você pega esses livros que você tem que ler no segundo grau americano, no ensino médio americano, para todos tinha um Cliff Note. Você ia lá e você lia um troço de 30 páginas que tinha a essência do livro e um debate e tudo mais. Você tem uma missão de jovens estudantes. Pega o livro, joga todo para o ChatGPT, entendeu? Se você tiver o livro digital, e pede para ele um resumo. O ChatGPT vai fazer esse troço. Então tem esse tipo de coisa que eu acho que o ChatGPT já mata. Agora, o livro de não ficção, que parte de um insight, que parte de uma sacada, que você tem que contar uma história interessante para te convencer que um determinado fenômeno se dá. Sem um ser humano, você ainda não consegue isso. E literatura com um mínimo de sofisticação, eu não tô... Não, você não consegue. Eu não estou falando de fazer um José Saramago, não, entendeu? Você não consegue fazer um John Grisham. Você não consegue fazer um Michael Crichton. Mas eles escrevem bem. Claro que escrevem. Não, eu sei que escrevem. Eu gosto de ambos. Eu só estou fazendo uma separação entre... Sim, entre o romance de voz e o romance de conteúdo, digamos. Entre o Page Turner, né, entre o Código da Vinci e o Ensaio sobre a Cegueira. Porque é diferente. Sim. Um troço que é divertido, que o Código da Vinci eu li quando saiu, o Ensaio sobre a Cegueira eu li quando saiu. Eu lembro de muita coisa no Ensaio sobre a Cegueira. Eu não vou saber te dar muito detalhe sobre o Código da Vinci, não. Mas eu lembro que tinha... Como é que era? Se eu me esforçar, eu acabo me lembrando. O ponto não é um livro memorável, né? Mas era um livro ótimo de ler. Não, divertidíssimo. Me diverti muito. Mas esse tipo de coisa, eu ainda não vejo o ChatGPT fazer. Não dá. Porque ele depende muito das emoções humanas. De um crescendo de dificuldades, de intensidade da ação, sabe? Eu acho até que um ChatGPT com um editor pode construir uma coisa tipo um Código da Vinci, tá? Eu acho que precisa muito de um editor, de alguém ali manobrando o prompt. Você não precisa escrever, mas você precisa ir ajudar e ir construindo. Você tem que estruturar o livro, você tem que... Tem um ato de criação humana grande. Agora, a grande literatura, nem isso, Cora. Não, mas eu acredito que mesmo os grandes autores a essa altura, se não estão usando ainda, vão começar a usar brevemente, como ferramenta. É possível. Pura e simplesmente como ferramenta, como a gente usa o Google. Como antigamente a gente usava enciclopédia. Eu tinha a coisa mais folheada da minha casa, era uma enciclopédia. Eu tinha, num determinado ponto, meus pais compraram uma edição dos anos 50 da Britânica. Era a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu às vezes sentava, eu ia buscar alguma coisa na enciclopédia, eu nunca conseguia ver uma coisa só. Era muito legal. Porque você ia para aquele verbete, e aí teu olho batia no verbete ao lado, batia no outro verbete lá na frente, aí você se interessava por aquele assunto, aí você queria ler mais sobre aquilo, ia para frente. E a Britânica, que coisa maravilhosa, cara. E a Britânica, em particular, tinha uma coisa, até um determinado momento, que era
O artigo sobre relatividade geral foi escrito pelo assistente do Einstein. O artigo sobre não sei o que foi escrito pelo cara que era professor em Cambridge do assunto tal. O artigo sobre... se você começava a mergulhar ali nos... a Britânica era uma enciclopédia muito especial. Você sabe que uma das maneiras como eu comecei a ganhar dinheiro na minha vida, há muitos e muitos anos, eu era menor de idade até, era traduzindo verbete de enciclopédia. Ah, é? É, da Larousse, para a editora Delta. Ah. Traduzi incontáveis verbetes. Eu tive coisa Delta Larousse, o que era? Várias coisas, tinha enciclopédia Delta Larousse, para começo de conversa. A enciclopédia eu não tive não, mas eu tive livros... Aquela coleção dos prêmios Nobel? Ah, não vou lembrar. Naquela coleção eu traduzi muitos e muitos livros, mas não o texto literário, é lógico, porque eu não tinha essa sofisticação de poder encarar um Yasunari Kawabata, digamos. Mas os trechos de introdução que apresentavam o autor e os discursos de recepção da academia, e não sei, essa parte eu traduzi muito, ganhava muito dinheiro com isso. Hoje o ChatGPT faria. O ChatGPT se joga lá e faz melhor que eu. Agora, antes que a gente chegue à conclusão de que vamos ficar obsoletos brevemente, vamos nos ver na terça-feira mais otimistas. Um pouco, tomara. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora, um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.